Olá para você que nos acompanha, eu sou o Gustavo Baena e estamos juntos em mais um RD Online aqui na RD-TV, a TV do jornal Repórter Diário. Lembrando que nossos vídeos ficam à sua disposição no site repórterdiario.com.br, mas a gente interage no Facebook, interage no YouTube, são muitas as maneiras aí da gente se comunicar, se conectar, não é verdade? E hoje é uma entrevista que a gente vem anunciando e, claro, muito aguardada pelos andreenses, sobretudo. Vamos falar de um assunto decisivo em nossas vidas, vamos falar de saúde com a secretária municipal da pasta, Ana Paula Penha Dias. Seja bem-vinda ao RD-TV, Ana Paula. Muito obrigada, Gustavo. E quem vai nos acompanhar nesse bate-papo, vai nos ajudar nessa entrevista, é o jornalista Carlos Carvalho, repórter aqui do RD. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, secretária. Seja bem-vinda aqui ao RD-TV. Boa tarde, os internautas. Boa tarde, Carlos. Bom, vamos lá. Ana, eu acho que a gente poderia começar falando da história do Fila Zero, de um projeto que deu o que falar na Câmara, não é? Tinha a história da ida dos secretários, você estava aí no time, no trio, né? Para prestar esclarecimentos aos vereadores, acabou adiado, finalmente aconteceu, muitas emendas apresentadas, mas enfim, Fila Zero está aí, foi aprovado. Já é possível ter um balanço? Clínicas particulares, agora a expectativa é começar isso, eu sei que o projeto começou na rede pública. Clínicas particulares já estão envolvidas, já podemos dizer aí do andamento mesmo desse projeto? Então, Gustavo, o projeto Fila Zero é um projeto inovador, né? A gente acredita que isso realmente vai dar uma velocidade e uma dinâmica muito importante para que os nossos usuários do SUS consigam fazer os seus exames, as suas consultas de uma forma rápida, né? Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos pacientes que estão aí há 3 anos, 4 anos aguardando um exame, uma consulta, né? Então, para uma família que está sofrendo com isso, com essa espera, isso é muito doloroso. O projeto Fila Zero, ele foi idealizado pelo nosso prefeito, Paulo Serra, e tivemos aí realmente a questão da sabatina, né, na Câmara, e com toda a razão, os vereadores tinham muitas dúvidas, e nós fomos até lá para tirar todas as dúvidas e responder todas as perguntas, né? Estive eu, o secretário de Finanças, José Carlos, o secretário de Assuntos Jurídicos, o Dr. Caio, e realmente a gente teve essa vitória aí de 21-0 na Câmara, que foi muito bacana para a gente. E a partir daí, como isso foi divulgado na mídia, algumas clínicas e hospitais que já são devedores aí desses tributos já começaram a nos procurar. Porém, como ainda não precisamos ainda dos passos legais, né? Então, por exemplo, hoje a gente colocou o decreto para ser publicado, acredito que vai ser publicado amanhã, então a gente não sabe exatamente quando que a gente vai falar está valendo, tá? No caso, para as clínicas particulares, para a rede particular. Para clínicas e hospitais particulares, né? Que são aqueles que devem os impostos, né? Então, para quem está nos assistindo em casa, então, as clínicas e os hospitais que devem os tributos, tem muitas empresas que devem muitos milhões de reais e não tem como pagar. A gente vive um momento de uma crise financeira tremenda e com essa lei de compensação tributária, é possível que essa empresa pague essa dívida através da realização de exames e consultas. E com isso a gente vai conseguir reduzir e zerar a nossa fila de espera, que é o nosso grande objetivo. Deixa eu só entender o seguinte, é possível mesmo, até foi um dos debates levantados na Câmara, zerar, porque a dúvida é, se a pessoa passa numa consulta e o médico pede um exame, esse exame vai ser feito onde? Aí na rede pública, nessa rede privada, e eu complemento o seguinte, essas empresas da rede privada, elas vão ter totalmente o débito abatido ou ainda vai ficar um residual e a prefeitura pode seguir cobrando? Como que é? Então, é assim, pela Constituição, nós temos que garantir 25% dessa quantia. Vamos supor que uma empresa deve 5 milhões de reais, tá? 25% desse valor tem que ser reservado para a educação, pela Constituição Federal. 75% dessa dívida pode sim ser transformado em consultas e exames. Então, são valores muito altos
as dívidas são muito altas, então a gente acredita sim em zerar essa fila, né? Por mais que uma consulta gere um exame, nós vamos fazer pacotes. Então, por exemplo, o paciente não vai só passar no cardiologista, o paciente vai passar no cardiologista, já tem direito a um eletrocardiograma, a um ecocardiograma nesse pacote de serviços com a Clínica X. E com isso a gente acredita, sim, na resolutividade desse problema. Retorno, de repente? Retorno, com toda certeza. E a gente não pode esquecer, Gustavo, que a nossa rede pública, o SUS, ele vai continuar funcionando, né? Então, em paralelo a isso, nós temos ainda as nossas consultas, os nossos exames sendo realizados. Então, com esses dois movimentos, e também temos aí os mutirões da saúde, que nós fizemos o primeiro no dia 8 de abril, que foi aniversário da cidade, né? A gente realizou o mutirão em 3 pontos, e nós pretendemos continuar com esses mutirões para que a gente realmente consiga zerar a nossa fila de espera. Carlos. É até bom você ter falado desse assunto, porque muita gente confunde o fila zero com um mutirão, mas na verdade são coisas diferentes. E até seguindo muito nessa linha, o fila zero ele vai continuar depois, mesmo com zerando a fila, para organizar melhor, para evitar que esse tipo de problema retorne aqui para a cidade? Então, o programa Fila Zero, foi importante a sua pergunta, porque é um programa que visa a redução da fila e que vai continuar durante os 4 anos da nossa gestão, tá? O que acontece? O programa Fila Zero, ele engloba vários aspectos. O primeiro dele é a lei de compensação tributária com as clínicas e hospitais particulares. O segundo deles são os mutirões, porque os mutirões são realizados também com o intuito de zerar a nossa fila, de reduzir a nossa fila de espera. E o terceiro é o que a gente vai fazer amanhã, que é a nossa reabertura do Hospital Dia. Então, o Hospital Dia vai conseguir dar uma velocidade à fila de espera de cirurgias de hérnia, cirurgias de pedra na vesícula, cirurgias de varizes, que são cirurgias relativamente simples, que o paciente pode internar, no mesmo dia ele faz o procedimento e ele recebe alta. Então, com isso, a gente consegue, através desses 3 tripés, a gente constitui o programa Fila Zero, que vai percorrer todo o nosso governo. Já que você falou do Hospital Dia, eu quero tocar nesse assunto. E olha, pessoal, tem a edição desse mês da RD em Revista, que você encontra nos 7 municípios do ABC. Inclusive, para ter mais detalhes aí, os principais pontos da região você pode adquirir a revista. Você tem uma matéria bem completa aí do Vladimir Ribeiro sobre o projeto Fila Zero da Saúde, ou Atenção Básica e Fila estão na mira da saúde em Santo André. Aí está aqui uma estimativa de que os débitos das empresas aí de clínicas e hospitais girem em torno de 246 milhões de reais. Mais dados aí, rede de urgência terá novas unidades. Enfim, fica a dica para você conferir aqui na edição deste mês da RD em Revista, e já está chegando aí a edição de maio, certo? Então, a gente tem o Hospital Dia no CHM, que foi uma novidade aí, e há uma possibilidade, inclusive, do CHM ganhar o nome do ex-prefeito Newton Brandão. Vai mudar de nome, Ana? Eu não sei te informar isso como estamos, mas eu acredito que existe essa possibilidade, isso está em tramitação. O prefeito, eu vi que gostaria de homenagear o Newton Brandão. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Você não sabe dizer se vai mudar para Hospital Newton Brandão, Hospital Neste Municipal? momento, eu não sei te dizer, tá? Mas eu sei que existe essa intenção. Agora, em que pé estamos, eu não consigo te afirmar. Entendi. Que para quem não acompanhou essa discussão, existe uma proposta aí, já manifestada do prefeito Paulo Serra de homenagear o ex-prefeito e colega aí de partido, tucano, Newton Brandão, no CHM, que agora ganha esse Hospital Dia mencionado aí pela secretária Ana Paula Penha Dias. Mas além do Hospital Dia, já foi assinada aí a ordem de serviço para a retomada das obras do PA Bangu, que agora vai ser uma UPA. O que é que muda com isso? A ampliação também de atendimento? Então, o conceito UPA, né, é um conceito que está alinhado às políticas do Ministério da Saúde, né, realmente para que se forneça um atendimento com mais resolutividade, mais eficiência, dentro de uma política humanizada. Então, o conceito da UPA ele é diferente do PA. Né? Então, o conceito da UPA ele engloba o acolhimento, com a classificação de risco, tem toda uma questão de ambiência. Então, você
percebe quando você, por exemplo, entra dentro da UPA central, né, que a gente tem ali na antiga Pfizer, e quando a gente tem, por exemplo, um PA normal, a gente percebe que tem um conceito diferente, né? E muitos municípios já estão aderindo a essa mudança de PAs para UPAs, então foi por isso que, já que iríamos fazer a reforma dentro do PA Bangu, nós optamos em transformá-la numa UPA. Mas isso tem a ver também, Ana, com a questão de recurso? Porque Sim. a gente vê, né, que o governo federal ele acaba garantindo toda a estrutura e ele coloca o prédio aí em pé e depois, queira ou não, a prefeitura tem que tocar, né? Sim. Mas isso barateia também, além dessa questão do, vamos dizer assim, entre aspas, de você ter um aspecto melhor, isso barateia também para a municipalidade? Na verdade, para que nós tenhamos o recurso federal para a construção, né, para a obra, realmente a gente tem que fazer uma UPA. Não adianta falar, agora eu quero fazer um PA, né? Dentro das diretrizes do Ministério da Saúde, eu tenho que captar o recurso para a UPA. E isso tem uma capacidade ampliada, tanto que a gente está mudando de porte 2 para 3 nessa nova ordem de serviço e tal. Mas, além disso, a gente tem um custeio do governo federal para a UPA de R$300 mil por mês, né? Só que nós temos que colocar do Tesouro Municipal, a gente tem que colocar R$700 mil por mês, porque uma UPA custa, em média, R$1 milhão por mês. Olha, e a gente tem aqui, né, a informação de que havia uma expectativa de utilizar em recursos próprios nessa obra, se tiver algum dado incorreto que você pode corrigir, R$500 mil, e agora esse valor passa para R$2,5 milhões, além da busca de recursos federais, do governo federal, né? E isso que eu falo aqui, e do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esses R$2,5 milhões do fundo, são do fundo? R$2,5 milhões, exatamente, que foram do fundo, que é um dinheiro do Tesouro Municipal que foi incorporado na saúde para isso. E eu falei do aumento de pacientes, há uma expectativa aí de quantos pacientes vocês conseguem atender mês, o aumento disso? Em média, a UPA Bangu, né, a capacidade para porte 3, ela vai ter em média aí um atendimento de 3 mil pessoas mês. Tá, 3 mil pessoas. Então é um salto aí diante do que a gente tem. É um salto qualitativo. E vai ter um aumento também de funcionalismo dentro da UPA, dos funcionários da UPA, da necessidade de mais funcionários, mais especialistas? Sem dúvida nenhuma. Com essa readequação, né, a gente está redimensionando as equipes, nós vamos ter mais profissionais, mais profissionais preparados para atender na recepção, para acolher os pacientes, para dar as orientações, aonde cada um tem que ir, aonde vai colher sangue, aonde vai fazer raio-x, a equipe de enfermagem, a equipe médica, né, então esse RH ele vai ser revisto. Ana, e queira ou não, a tua pasta é uma pasta que em qualquer cidade ela sempre dá o que falar. Por mais que vocês falem também, vamos zerar a fila, a demanda ela é sempre crescente, não é? Nós temos também o aumento de população nas cidades, seja aí por questão de lançamentos, empreendimentos imobiliários, tal. As cidades vizinhas às vezes crescem mais, você tem a demanda aí dos munícipes que migram de uma cidade para outra. E as críticas elas acabam existindo, elas acabam ocorrendo. O que a prefeitura, eu até falei aqui da revista, da questão da reestruturação, não é? Das emergências, das unidades próprias, o que a prefeitura, você na pasta, claro que ainda é muito cedo, são 3 meses aí de governo, o que vocês já vêm planejando para tentar diminuir isso, a crítica enorme que Santo André vivenciava com relação à falta de medicamentos? Então, a gente, nessa gestão, a gente tem um foco muito grande na qualificação e na reorganização da atenção básica, sabe, Gustavo? Porque sem um investimento maciço na atenção básica, a gente vai ficar correndo em círculo e não vai resolver o problema da saúde da população. Então, o que é investir na atenção básica? É organizar os postos de saúde, ampliar a cobertura do programa Saúde da Família, garantir que as pessoas tenham acesso aos medicamentos, que a gente sabe que tivemos um problema sério de medicamentos por conta de atrasos de pagamento da gestão passada, e isso teve um impacto muito grande agora no início da nossa gestão, né?
de pessoas que ficaram sem ter remédios essenciais, de pirona, captopril, remédio para pressão, para diabetes. Então, a gente sabe o sofrimento que foi. Agora, a gente acabou de fazer um pagamento grande, mais ou menos 7 milhões de reais a gente pagou em relação a dívidas de medicamentos, para que a gente volte a ter remédios nos postos. Já estamos normalizando. Já está reabastecendo, mas você diria assim que a rede como um todo, ela vai sentir isso, esse impacto na prática a partir da metade do mês de maio, tá? Porque tem um período aí, as empresas já estão participando das licitações, a gente já tem uma série de itens já comprados, mas tem um prazo aí para entrega, né? Tem uma questão de logística envolvida. Então é isso, assim, é investir na atenção básica, ampliar a cobertura de saúde da família. Para vocês terem uma ideia, a gente iniciou a gestão com uma cobertura de saúde da família de 25% apenas em Santo André, que é uma coisa muito baixa, assim, né? Hoje em dia, pensar em política de saúde pública sem pensar numa cobertura ampla de saúde da família é quase inconcebível. Para a gente ter como base, o nosso vizinho, né, a nossa querida São Bernardo do Campo, da onde eu vim, tem 90% de cobertura do PSF. Diadema tem 100%, quer dizer... Santo André é uma das menores 25. porcentagens aí. É inconcebível uma cidade desse tamanho, né, com esse grau de desenvolvimento econômico, ter uma cobertura de saúde da família tão baixa. Então, esse é uma das grandes bandeiras do nosso governo, porque a hora que a gente amplia o Programa Saúde da Família e a equipe de saúde chega até a casa das pessoas e consegue entender as necessidades daqueles usuários, a gente consegue dar uma atenção e uma saúde de mais qualidade. E de uma certa maneira, eu até conversava com o Vladimir Ribeiro, que é o nosso repórter aqui do RD, que cobre muito Santo André, está sempre presente ali, e até ele trazia a informação de que essa quitação de parte de dívidas aí também já proporcionou muito da retomada do saúde da família, da ampliação da cobertura, é isso? Sim, a gente já está aumentando, né, o número de equipes, mas eu acho que a gente só vai sentir mesmo esse impacto mais próximo do segundo semestre, quando nós vamos mudar, e aí é uma outra pauta interessante, já que estamos falando da saúde do município, que é quando nós vamos fazer a mudança da unidade de saúde centro, o prédio onde ela fica, a casa, o imóvel onde ela fica, que é o imóvel alugado, e nós vamos transportá-la para aquele prédio que funcionaria a UPA Centro, né? Então, essa mudança da unidade de saúde centro para lá vai possibilitar a reativação desse imóvel que seria da UPA Centro. No segundo andar, e ali embaixo a gente já vai fazer uma coisa que vai ser inédita em todo o ABCD, que é a criação de uma equipe saúde da família para vulneráveis. Então, os usuários do SUS em situação de rua, então os pacientes que são usuários de droga, que ficam, né, que não têm onde dormir, enfim. Então, a gente tem um programa Saúde da Família voltado para essa população, além do consultório de rua, que tem uma visão mais de saúde mental, né? Então, nós vamos usar o primeiro andar desse prédio da UPA Centro para essa questão, e o segundo andar nós vamos transportar a equipe do ARME, que são as doenças infectocontagiosas que hoje ficam na Vila Guiomar, nós vamos levar para o segundo andar, que é uma localização muito mais fácil das pessoas chegarem aqui na Avenida Perimetral, próximo ao CHM, porque nós entendemos que o nosso município não precisava de mais uma UPA, do lado da UPA Central e do lado do pronto-socorro do CHM. Porque senão não precisa de mais uma UPA, vai ter uma UPA no Bangu, né? Não, no Bangu, exatamente. Tá. Mas a UPA tem a questão geográfica, né? Tem a questão do custo e tal. Então, já passamos essa questão pelo Conselho Municipal de Saúde, já passamos pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde já foi comunicado. Amanhã estou passando isso na comissão aí com o governo do Estado, né? A comissão bipartite, para que a gente realmente consiga fazer essa mudança e, com isso, eu consigo ampliar a estratégia de saúde da família do Vila Guiomar. Eu aumento de uma equipe de saúde da família que eu tenho hoje para 7 equipes. Então, toda aquela região da Vila Guiomar, do entorno, das comunidades ali próximas,
Então, logo agora no segundo semestre já vão sentir essa mudança. Agora, não sei se você saberia dizer, também isso envolve a pasta de assistência social, você falou dessa possibilidade de atendimento a vulneráveis nessa nova unidade ali do centro. E há um projeto da prefeitura de transferência, vem saindo aí na mídia, tal, eu mesmo já fiz matéria, sobre uma possível mudança aí do, vamos chamar da Casa Amarela, antiga Casa Amarela, Casa Pop, enfim, que atende moradores de rua, para a Vila Scarpelli, ali para a região do Jardim Paraíso. O próprio secretário Marcelo conversou comigo e disse o seguinte, que o grande problema ali era que, além dos moradores de rua, os usuários de droga acabaram se apropriando daquele espaço. Mas aí eu pergunto, uma questão de logística, se a ideia também é atender esses usuários e esses vulneráveis, os moradores de rua, não fica um pouco distante até, porque é o que alguns moradores ali da região da Scarpelli, do Jardim Paraíso, questionam. Se não fica um pouco distante, você está atendendo os moradores de rua ali, de repente tem uma presença de usuários de droga, de pessoas nas ruas, e aí a pessoa precisa ir para o centro para alguma outra busca ali, alimentação, e aí vai ter a possibilidade de contar com essa unidade. Eu queria entender essa logística. Na verdade, o PSF... Se vocês já conversaram. A gente está em conversa, sim, com o Marcelo, com a Secretaria de Inclusão Social, e essa ideia desse PSF para vulneráveis, que é uma ideia bem inovadora, é uma equipe que atende, sim, as pessoas próximas ali, mas ela também se desloca e se locomove para áreas onde as pessoas estão vulneráveis, como o próprio nome diz, né? Então, o PSF Vulneráveis ele é diferente um pouco do PSF tradicional, que ele só cuida daquela região geográfica, né? Porque o PSF de vulneráveis ele tem que ir atrás das regiões onde existem essas pessoas. Então, é diferente, por exemplo, o consultório de rua, que ele é itinerante, né, que ele tem um veículo próprio, ele tem mais uma abordagem, uma questão da saúde mental, então ele cuida mais de pacientes usuários de droga e álcool. O PSF, ele amplia essa visão, o PSF de vulneráveis, que ele começa também a olhar aquele paciente hipertenso, diabético, aquela menina que está gestante, né, se está fazendo os exames preventivos, ginecológicos. Então, a gente acaba tendo uma abordagem bem mais integral, né? Assim como preconiza o SUS. Entendido, Carlos. E mas isso teria, por exemplo, espaço para deixar pessoas internadas lá se for preciso, nesse primeiro andar? Não, internação não, Carlos. Internação, o conceito de internação realmente continua dentro do hospital, o atendimento de urgência feito nas UPAs, tá? A unidade básica de saúde, né, ela tem um conceito de atendimento primário, principalmente de promoção de saúde e prevenção de doenças. E de um primeiro atendimento, claro, mas das doenças crônicas, para que os pacientes façam as consultas que eles estão acostumados a fazer. Quer dizer, que esses pacientes também possam fazer o seu segmento das suas patologias. É que eu até perguntei isso, porque quando a gente fala de vulneráveis, a gente está acostumado àquela coisa, principalmente dos usuários de drogas, de álcool, de internação, tem que ficar em algum lugar, isolado. Então não vai ser especificamente isso. Não vai ser. Vai ter um trabalho em conjunto, porém, mesmo poder passar lá, fazer exames, conversar com psicólogos, tudo mais, aquela coisa mais simples. Exatamente. Quando a gente fala em internação para álcool e drogas, né, aí a gente continua com a mesma rede que a gente já tem, que são os CAPs, que a gente tem também ali dentro do CHM 8 leitos de psiquiatria para os casos mais graves, mas lembrando que a nossa política de saúde mental ela está muito alinhada com a do Ministério da Saúde e que cada vez menos se preconiza a internação desses casos, né? Sempre que possível a gente tenta reinserir esse cidadão dentro do seu convívio familiar, dentro da sociedade, né? O programa Recomeçar aí também do nosso governo, Eu ia até entrar nessa questão, já que você vai falar do Recomeçar, eu ia te perguntar, voltando aí à história dos usuários de drogas, que é uma problemática da cidade, aí cada vez mais marcante. A gente tem pontos aí de mini cracolândias, ali na região do Sesc Santo André, na própria região ali da Vila Guiomar, enfim, na Lauro Gomes, há alguns pontos específicos.
Isso precisa muito de um trabalho conjunto de saúde, assistência e segurança, não é, Ana? Com certeza. Então, assim, são 3 secretarias, né, exatamente as que você citou, né? Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Inclusão Social, Secretaria de Saúde com a saúde mental, né, articulada. E nós já estamos nessa conversa, tivemos uma reunião semana passada, teremos outra agora em breve, para... Isso tudo tem que se conversar, não adianta eu falar que eu vou cuidar desse usuário e só vou enxergar a minha caixinha de álcool e droga, né? Não, esse paciente, não, esse cidadão, ele tem que ser visto em todas as suas vertentes, né? Em todas as suas necessidades. E se isso não for colocado de fato na prática, a gente vai seguir com esses espaços, esses pontos aumentando cada vez mais. Vocês já vêm atuando, houve aí o lançamento, né, do programa, o prefeito esteve lá, embaixo do viaduto, ali na Prestes Maia, mas ainda, né, os usuários ainda estão ali, tal. Eu não estou dizendo que de uma hora para outra eles vão desaparecer, e também não é essa a questão. Mas já, de fato, há um início desse trabalho. A gente falou do espaço aí que deve ir, tá, essa pendência, aí o secretário disse que vai mesmo para a Vila Scarpelli, os moradores estão com abaixo-assinado, com projeto, enfim. Mas o que de fato já começou? Então, nós já estamos, né, o Marcelo, secretário de Inclusão Social, já está justamente nesse momento de que esse imóvel ele vai realmente se tornar um centro ali de convivência, de atendimento. Inclusive, nós da saúde vamos ajudar na disponibilização de psicólogos, na interlocução com o CAPS de álcool e drogas, que é a maior necessidade, né? Então, isso já está em vias de acontecer. Eu não sei exatamente te falar a data, mas depois a gente passa isso. Mas eu queria entender, Ana, fora isso, como é o trabalho? Por exemplo, vocês vão colocar profissionais da saúde, eles vão estar integrados ali da própria segurança, enfim, da guarda, que seja, da assistência social, eles vão com mais frequência a esses pontos onde estão esses vulneráveis, porque parece que a gente via essas pessoas ali, era como se elas fossem invisíveis para o poder público, elas estavam ali e nada acontecia. Isso. Então, assim, isso vai, de fato, vai ter uma ação efetiva, é nesse sentido que eu queria entender, como que se dará esse trabalho? Então, Gustavo, assim, como é que funciona sempre que a gente tem uma ação com uma população assim, né? Cerca de 1 a 2 vezes por semana, a equipe de saúde faz uma visita, tá? E sempre tentando vincular e trazer esse cidadão para o centro de convivência, para que ele consiga retomar aí o seu papel dentro da sociedade, ver a questão de documentação, ver a questão... cidadania mesmo. Exatamente, ver a questão do trabalho, né? E aí entra o nosso programa Recomeçar, né? Então, tem um trabalho muito árduo, mas o que eu garanto para vocês é que nesse governo isso vai ser tratado com muito carinho, muito cuidado. A gente tem também a primeira-dama, Ana Carolina, que está fazendo um trabalho muito bacana no núcleo, né, tem o Fundo inovação. Social, agora Exatamente. Que muda de nome, né, núcleo. Isso. E também a retomada do Banco de Alimentos. Banco de Alimentos e toda essa questão social, essas pessoas que realmente precisam. Então, nós estamos fazendo... a gente está realmente muito empenhado em cuidar dessas pessoas de uma forma diferente, né? Não só passar por elas de carro, olhar e fingir que nada está acontecendo. É o trabalho braçal mesmo ali, né? Ana, o nosso tempo já vai avançando e eu tenho algumas questões ainda para passar contigo. A gente está em plena campanha de vacinação contra a gripe, Sim. né? Já há dados aí, você quer passar alguma informação sobre esse serviço na cidade de Santo André? Nós estamos com a vacinação da gripe já funcionando. A gente pede para que as pessoas procurem os postos de saúde, principalmente as pessoas com condições mais delicadas e críticas, quer dizer, se ela tiver essa doença, ela vai poder desenvolver uma complicação. Na verdade, a vacina ela foi criada para isso, né? Ela foi pensada para isso. Então, idosos, crianças, pessoas com doenças que têm uma vulnerabilidade maior devem ser vacinadas. Ana, até a gente falou do CHM, eu falei da possibilidade aí de mudar de nome.
para o Hospital Newton Brandão e a história do Hospital Dia ali. Por falar no CHM, a gente está gravando essa entrevista numa segunda-feira, dia 24 de abril, justamente na data em que a gente recebeu um comunicado aqui. Eu acho que é importante a tua presença e, tendo a chance de falar, né, nós não vamos editar e aí fica o serviço prestado, o esclarecimento. Chegou um comunicado aqui da Prefeitura, não tem a tua assinatura aí, mas tem alguns nomes aqui da Renata Silveira Padovese, encarregada de nutrição e dietética, Paula Daniela Stocco, gerente administrativa, e Carlos Eduardo Corsi, diretor, a respeito de vamos dizer, uma redução, entre aspas, né, do fornecimento de alimentação para os prestadores de serviço no CHM. Eu vou ler o comunicado e aí a Ana explica melhor. Senhores encarregados, atendendo a uma determinação do Gabinete da Secretaria de Saúde, informamos que a partir de 17 de abril de 2017 fica suspenso o fornecimento de desjejum a todos os funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços ao CHM-SA. Para os demais funcionários, será exigida a apresentação de crachá de identificação funcional. O que é verdade daqui? Todos os terceirizados terão de parar de fazer o desjejum, de tomar o café da manhã, só funcionários mesmo da cidade poderão fazê-lo. Então, Gustavo, na verdade isso é uma questão que assim, parece até um pouco de... limitação de direitos, É uma coisa chata, tá? Não é uma coisa agradável, é uma coisa desagradável, tá certo? Gostaríamos de servir banquetes para todos aqueles que nos ajudam de alguma forma e tal. Só que, infelizmente, nós estamos passando um momento de uma crise financeira tão severa que nós precisávamos cortar gastos, por menores que pareçam, né? Para que a gente pudesse ter o resultado que a gente almeja. Então, revendo os contratos, a gente percebeu que as empresas terceirizadas de limpeza, de lavanderia e várias outras de segurança, não estava previsto no contrato que esses funcionários deveriam se alimentar no hospital. Muito pelo contrário, esses funcionários, eles recebem ticket alimentação, refeição. Das empresas a qual eles pertencem. Exatamente. E nós já pagamos para essas empresas. Então, criou-se o hábito aí durante anos e anos e anos que eles tomavam café da manhã, em épocas lá de vacas gordas, vamos dizer assim, e ninguém falava nada, né? Só que nós chegamos num ponto, assim, de precisar economizar e não é bacana para nós estamos realmente... a gente não vê a hora de que a gente possa passar essa fase e daqui a pouco todo mundo voltar a comer, beber tranquilamente dentro do hospital, mas nós precisávamos tomar essa mas medida, você acredita... entre outras medidas de austeridade. De austeridade, mas você acredita, isso também teve polêmica em São Caetano, não só em Santo André, a história da não utilização de copinhos descartáveis, da não utilização, aí vamos evitar o elevador, se vai no primeiro andar, vamos usar a escada, enfim, teve essa questão. A gente tem acompanhado aqui também no RD as políticas de austeridade, redução de gastos em outras cidades, não só em Santo André, mas em tempos de redes sociais, você acredita que isso tomou uma proporção diferente, poderia ter chegado de uma outra maneira, porque de repente a gente já não sabia que esses funcionários recebiam ticket, você está trazendo essa informação aqui para a gente. Algo parecido aconteceu na CRAISA, com a história dos policiais militares, que aparentemente foram privados de fazer refeição. Aí depois veio uma explicação de que agora as pessoas deveriam cobrar o governo do Estado essa refeição. Não, nós entendemos, até porque esse é uma espécie de direito adquirido, né? Quer dizer, não está no contrato, mas há anos e anos e anos as pessoas... A partir do momento que começa... Vem fazendo e tal. Então a gente entende que tem uma estranheza, que tem críticas, que né, as pessoas vão se chatear com isso, mas existe o outro lado, né, que é o nosso lado nesse momento, estarmos sem recursos e estudando os contratos, a gente viu que não estava previsto que essas pessoas... E há uma estimativa de quantas pessoas a mais faziam essa refeição e quanto vai se economizar? Quantas você tem Gustavo, na prática? Eu te passo isso assim que a gente chegar lá no gabinete, mas eu não tenho isso de cabeça para o CHM. Não Aí tenho. a gente coloca na edição impressa do Repórter Diário, o Vladimir está até aqui nos bastidores, vai fazer uma reportagem sobre esse assunto. Eu vou fazer minha última pergunta, o Carlos também tem uma última pergunta. A gente falou de reestruturação e tudo mais. Está previsto algum
algum projeto de revitalização das unidades básicas de saúde, de reforma mesmo, Tá. eu falo? Está previsto, assim, na verdade a gente pretende, ao longo dos 4 anos, revitalizar e dar uma cara padronizada para as 33 UBSs, né, unidades de saúde. Precisamos de mais, na sua visão? Não, Tá. não precisamos de mais. Precisamos reorganizar as que temos. Precisamos ampliar a estratégia de saúde da A família. infraestrutura está aí, fazer fisicamente funcionar. não teremos mais UBS, exatamente. Nesse primeiro ano, a gente vai conseguir fazer isso em 5 unidades, tá? Dá para dizer alguma das 5? Já tem estudo? Não sei de cabeça, mas já tem. Não pode soprar? Tem alguma aí? Tem um pessoal nos bastidores aqui, eles vão soprar, o Carlos vai pegar o sopro ali, pelo menos. A gente passa também para o Vladimir. Mas já tem 5 escolhidas. Para né? esse ano de 2017. Já tem um recurso, exatamente. Algumas emendas parlamentares que vieram também para nos auxiliar nisso. E a gente já tem tudo definido. Cada vez mais necessária essa busca de recursos federais e estaduais. Com certeza. Mas assim, ao longo dos 4 anos, nós vamos ter as 33 UBSs. Com recurso para fazer isso. Recurso, o que não for do governo municipal, a gente vai buscar em... Está no plano de metas do prefeito, Paulo certeza, Serra? Com certeza. Carlos. Só para fechar, tem um assunto que eu gosto muito de insistir, que é a parceria entre saúde e esportes. Temos vários exemplos no mundo inteiro de parcerias que deram muito certo, com vários objetivos, principalmente na prevenção. Tem algum trabalho já para esse ano em Santo André em relação à saúde e esporte? Tem. A gente tem uma parceria já bacana, já toda estruturada, que provavelmente vai começar agora a partir de maio. Na mesma linha do que tínhamos anteriormente na gestão passada, que era o Caminhando para a Saúde, né? Nós temos agora também, porque ali a gente tinha alguns problemas de contrato, então a gente encerrou e está revendo e fazendo uma nova parceria. Não posso ainda falar sobre os nomes, enfim, mas já temos essa parceria. Vamos ter instrutores de educação física nas unidades de saúde, fazendo também algumas coisas nas praças, usando aqueles equipamentos para fazer um pouco de musculação também com a população. Isso o Gerard teve aqui, o secretário de Esportes até comentou que já tem algumas academias previstas aí para receber. Isso, é o mesmo programa. Nós estamos em parceria. Foi só uma mudança de contrato que... Exatamente. Então é a saúde junto com a Secretaria de Esportes. E porque a gente realmente acredita na promoção de saúde, que vai de encontro ao que eu acabei de falar aí sobre a ampliação da estratégia saúde da família e da qualificação da atenção básica. Bem-estar, qualidade de vida, tudo mais. Eu quero lembrar que as nossas entrevistas, como a gente já falou aqui, o Vladimir Ribeiro, que é repórter do RD, do Repórter Diário, está aqui, vai complementar aí as informações sobre as UBSs que vão ser revitalizadas e tudo mais, os dados aí sobre a redução de custos, aí de gastos, na verdade, no CHM, na questão aí do refeitório, da alimentação de terceirizados e de funcionários. E todas as nossas entrevistas, os principais pontos, inclusive essa com a secretária Ana Paula Penha Dias, são reproduzidas aqui na edição impressa do jornal Repórter Diário, circulando em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Eu lembro da RD em Revista, que traz uma reportagem, inclusive entrevista com a Ana Paula, sobre o programa Fila Zero da Saúde, que já começou aí também, além do programa Mutirões, na rede pública e em breve iniciando com as unidades da rede particular que têm débitos com a Prefeitura. Ana Paula, obrigado por ter vindo à RDTV. Obrigada, Gustavo. Foi um prazer enorme. Carlos, obrigado pela companhia. Eu agradeço. E eu agradeço também a você, lembrando o site repórterdiario.com.br, tem também a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook, no YouTube você também nos encontra, enfim, não tem como a gente não se ver, estamos conectados, informando, prestando serviço e eu te espero numa próxima entrevista. Valeu!